A gente volta agora a falar sobre a situação e o futuro do Lar Abdon Batista. Eu conversei agora pela manhã com a coordenadora da instituição e também com a secretária de assistência social. Porque desde ontem, quando veio à tona, o grande questionamento, a grande frase, Lar Abdon Batista pode fechar. O que deve acontecer, então, com o lar nos próximos meses? E aí a gente até amplia essa discussão, porque não é apenas falar de um lar. A gente tem outras instituições que atuam aqui em Joinville em convênios com a prefeitura no chamado acolhimento. Nós vamos ver, então, na reportagem se realmente vai fechar e como será o acolhimento das crianças, uma vez que já teve demissões no lar, viu? Acompanhe a reportagem. A notícia caiu como uma surpresa há alguns dias. De 50 para 40 vagas de acolhimento. Desde a redução ao Lar Abdon Batista em Joinville, o impacto já foi sentido e praticamente de um dia para o outro. Pelo menos 10 demissões feitas dos 52 funcionários no total. E isso é muito delicado, porque são funcionários de longa data e ninguém esperava isso de imediato acontecer, então acaba impactando de forma bastante... é delicada a situação. São 111 anos de funcionamento na cidade ao todo. 5 casas-lar, onde famílias moram e no regime de CLT acolhem crianças com muitos irmãos ou com deficiências, onde, muitas vezes, é difícil ter a receptividade até para uma adoção. Após o acompanhamento do Conselho Tutelar, Ministério Público e decisão do juiz. Tudo isso engloba um sistema junto à Secretaria de Assistência Social. Diante das medidas recentes, há sim a preocupação com a continuidade do lar para a cidade. O Lar Abdon Batista hoje tem esse medo de fechar? O que nós podemos dizer? Que hoje nós repactuamos a quantidade de vagas, ou seja, de 5 casas-lares que nós temos até 30 de agosto, nós vamos passar a ter 4 casas-lares. E o que impacta isso? Impacta na diminuição de pessoal, de colaboradores, impacta, obviamente, em toda a demanda de acolhimento que chegaria para o Lar Abdon. Nesse momento, é o que a gente pode certificar. Do outro lado, a secretária de Assistência Social nega qualquer intenção de fechar o lar. O Lar Abdon Batista pode fechar? Não. Todas as instituições de acolhimento, elas passam por um momento de reordenamento. Isso já de longa data. Por quê? Por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é da década de 90, para vocês terem uma ideia. Então, lá atrás, existiam os orfanatos, onde a criança que era vulnerável, ela acabava indo. O próprio Lar Abdon tinha mais de 100 crianças. Então, isso não existe mais. A legislação, ela não permite isso. Então, o que nós trabalhamos enquanto política pública do Sistema Único de Assistência Social? A proteção social. Então, todo o acolhimento, ele é excepcional e provisório, ou seja, ninguém vai morar lá. Eles vão estar por um período, enquanto se faz todo um trabalho enquanto equipe técnica para que essa criança e esse adolescente volte para o convívio familiar e comunitário. A secretária explica que hoje o objetivo central é preservar o direito à família, conforme prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. Como havia, segundo ela, uma adaptação de vagas, houve redução. São 87 hoje ocupadas em Joinville, entre famílias acolhedoras e abrigos. São 4 conveniados com a prefeitura. Essas crianças e esses adolescentes, a gente já tem que trabalhar o retorno deles, ou para a família ampliada ou para a família substituta. Em não havendo nenhuma possibilidade de retorno para a família de origem ou ampliada, aí é feito um processo, após a destituição para a adoção. Hoje, em média, o repasse mensal ao Lar Abdon Batista é de R$ 122 mil. A linha Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Assistência Social preconiza a família ampliada. Ou seja, se não tem a mãe ou pai, para um avô ou avó, por exemplo, entre outros parentes. Para debater o impasse então formado, nesta próxima segunda-feira, a Câmara de Vereadores irá discutir o tema, com todos os lados envolvidos, convidados e a comunidade. Inclusive, enquanto a gente estava chegando ali no Lar Abdon Batista para conversar com a diretora, com a Ana, alguns vereadores, estavam saindo depois de uma conversa, uma reunião. Parece que também tem uma outra reunião agendada com o juiz da Vara da Infância, com um dos vereadores também para tratar desse assunto. A verdade é que quando a gente observa esse tema, esse assunto, Lar Abdon Batista, e também as outras casas conveniadas com a prefeitura nesse acolhimento, o grande pensamento que deve ficar é qual?
De um lado, sim, a Secretaria de Assistência Social fazendo a sua parte, cumprindo com o seu papel e dentro da legislação como tem que ser. Do outro, o Lar Dom Batista também buscando esse atendimento, como sempre fez ao longo desses 111 anos, né? É uma instituição, sim, tradicional na cidade. Até comentei ontem, a presidente hoje da ACIG, a Marge, ela faz parte da direção desse conselho que ajuda no Lar Dom Batista. Mas a gente observa, parece, que essa criança é que acaba ficando em meio a uma situação. Ok, não tem a casa de acolhimento, é o conselho tutelar. Tantos casos, às vezes, que a gente mostra aqui de violências que chegam num extremo, às vezes até fatal, e que, de repente, se questiona, mas Ministério Público, Conselho Tutelar, como atuou? É ampla a discussão, é muito ampla. É preciso entender um pouco mais como funciona esse sistema de acolhimento e, claro, quando se passaram a ver demissões, a gente está falando de pelo menos 10 que devem acontecer já nesses dias no Lar Dom Batista, o grande questionamento foi, o lar vai fechar? E essa pergunta veio, e a imprensa tem esse papel de ir até lá, de buscar a informação, de trazer a apuração. Ontem mesmo, inclusive, já deixamos bem claro aqui quando a gente trouxe a primeira vez, o Lar Dom Batista pode fechar. E aí, dentro disso, a apuração, a repercussão e o debate que deve acontecer. Até a sugestão fica nessa segunda, 1h30 da tarde na Câmara, a comunidade pode participar e acompanhar de perto.